cá, então, já que você falou, e aquelas biografias em minisséries, por exemplo, vou dar um exemplo clássico da Globo, do JK. Sim. O JK, as pessoas que conhecem um pouco da história dele sabem que ele teve várias amantes. Teve várias. Mas nessa minissérie colocaram todas as amantes em uma mulher só. Então foi um extraconjugal por conta para poderem contar a história de uma forma mais poética, uma história melhor ali. Não, Como é que no caso de JK, me parece que teve até um problema mais grave. Houve uma resistência da neta, algum parente que chegou para autorizar, tinha essa questão delicada da amante que ele manteve durante uns 40 anos. Eu vou te dar um exemplo. Agora, no fim do ano, de 2016, eu devo lançar a biografia do Bandido da Luz Vermelha. Exclusividade, hein, aqui pro meu programa, exclusividade. É a primeira vez que eu falo nisso. Então, o que eu fiz? Eu fotografei as escondidas, praticamente, assim, com uma certa pressa e cuidado, 22 mil páginas de 88 processos que correram na justiça contra ele entre 1967 e 1974. Foram 22 mil páginas lidas, destrinchadas, para contar a história de um louco, assassino, psicopata. É aquele da Lanterna Vermelha, né? Que não tem nada, tem muito pouco a ver com o filme. Esse filme cultuado, que é um filme esteticamente inovador no cinema brasileiro, feito por um garoto de 23 anos, que foi Rogério Sganzella, mas é um filme que foi feito em cima de manchetes sensacionalistas ou notícias populares. Quando você vai olhar os processos que correram em segredo de justiça, a história é assombrosa. Ele estuprou mais de 100 milionárias em São Paulo. E tem um episódio incrível. Ele deu um tiro no coração de uma milionária lá no Ipiranga. E a bala passou a 1 centímetro do coração dela, arrebentou os pulmões e saiu pelas costas. Essa moça sangrou, ficou caída no chão, a temperatura quase perto de zero, fazia muito frio naquela noite. E ela sobreviveu. E o que acontece? Aí você olhando os autos, você tem 2 versões desse episódio. Você tem a versão do Bandido da Luz Vermelha, que ele deu ao juiz. Você tem a versão da polícia, tá? E você tem a versão dos jornais. São 3 versões. E se você tivesse a oportunidade, teria a versão da vítima. Então, veja só, são 3 versões de uma pessoa que nunca quis dar entrevista, que guardou esse segredo por 49 anos. Eu passei 3 anos tentando entrevistar essa mulher, pedindo, implorando, mandando e-mails. Mas o biógrafo, ele geralmente é um iluminado. É aquela história, você corre tanto atrás de uma coisa que ela vem te abraçar, né? Pois não, por acaso eu não estive diante da cunhada dela e essa cunhada convenceu ela. Nossa. Graças a uma pessoa que intercedeu, ela topou da entrevista. Aí ela me deu a 4ª versão da história. Puxa vida. Então eu tinha a versão da polícia, a versão dos jornais, a versão do bandido e a versão dela. E todas contraditórias. Muito contraditórias. Aí no final da entrevista ela falou assim, você podia entrevistar seu Farid, que foi ele que salvou a minha vida. E quem é seu Farid? Seu Farid é um senhor de 87 anos, que tem 2 metros de altura, é um armário, e me contou a 5ª versão diferente. O que fazer? Você vai misturar tudo, apostar nessa? Não. Quem lê o livro vai encontrar 5 versões propositadamente contraditórias. Nossa. Então você tem assim, você tem a versão da polícia, você tem a primeira versão da imprensa, depois você tem a versão da polícia e no depoimento o bandido dá a versão dele. O livro acaba com a morte do bandido. Quando você vira a página, você se depara com 20 páginas contando em detalhes a versão da vítima, dessa senhora. Aí quando você termina a versão dela, que o livro parece que vai acabar, você vira a página e tem a versão do seu Farid, que é uma versão maravilhosa e complementar. É absurda a versão. Na versão dela, ela ficou agonizando, sangrando durante 1h30, à espera de socorro e não veio. Na versão dele, tudo não passou de 10 minutos. Nossa. Ela implorou para alguém cobrir, porque ela estava morrendo de frio. Alguém foi lá e cobriu ela. Na versão dele,
Ele chegou, 10 minutos depois ela já estava coberta e ele pegou ela e levou para o hospital. Só que foi para um, foi para outro. Então, o leitor, no fim da história, ele vai chegar, ele vai ver que as 5 versões chegam muito perto da verdade. É um exercício até não só para um biógrafo, como também para o próprio leitor. Em que versão acreditar? Legal. Entendeu? E ele completa, o mais incrível, ele fecha a história dizendo assim, quando eu vi a foto dele, eu falei assim, nossa, ele passou a noite aqui, a tarde e a noite comigo, tomando Guaraná e olhando para os prédios da vizinhança. E ninguém tinha essa informação, entendeu?